De uma maneira geral, o impeachment tem sido compreendido em muitos países como o que nós estamos dizendo, que é um golpe. Obviamente que é um golpe distinto dos golpes anteriores que ocorreram na América Latina e aqui no Brasil, que eram golpes militares, mas tem sido compreendido como um golpe institucional, ajudado pela mídia, né? Ajudado pela mídia no sentido de que a mídia tem contribuído, a mídia nacional, para criar um ambiente de opinião pública favorável aos ataques que foram feitos ao governo da presidenta Dilma. A própria imprensa internacional, diante daquele espetáculo horrível que foi a tarde e noite do dia 17 de abril, que vários países latino-americanos transmitiram ao vivo, em Portugal se transmitiu ao vivo pela Associada da Globo, e em outros países onde não se transmitiu ao vivo, as TVs já produziram fragmentos. E, de uma maneira geral, todos ficaram sabendo do tipo de intervenção que os deputados pró-impeachment fizeram no microfone da Câmara, inclusive a declaração do deputado Jair Bolsonaro exaltando o torturador da presidenta Dilma. De modo que foi compreendido na mídia internacional como um todo que aquilo era um golpe e aquilo desmoralizava inteiramente as instituições políticas brasileiras. Houve muitas manifestações de solidariedade organizadas por partidos comunistas, partidos socialistas, partidos democráticos, que manifestaram solidariedade com o povo brasileiro. Eu próprio tive a ocasião de, em duas oportunidades, participar de eventos no Uruguai, de solidariedade ao povo brasileiro, e sou testemunha porque recebi muitíssimas correspondências de Portugal, da Espanha, da França, da Suécia, do próprio Uruguai, da Argentina, do Chile. Então, muitos países manifestaram, através de demonstrações públicas, a solidariedade com o Brasil, além de governos democráticos e revolucionários estrangeiros terem feito o mesmo. Então, muitíssimas chancelarias se manifestaram, inclusive os organismos multilaterais da América Latina, como a CELAC, como a Unasul, como a chancelaria do Mercosul, a própria Organização dos Estados Americanos. Então, eu acho que a repercussão internacional do golpe foi a mais negativa possível para os golpistas. O Brasil, nos últimos 13 anos, desde que o presidente Lula assumiu e depois com a presidenta Dilma, o Brasil engrandeceu o seu nome e a sua presença no mundo. Você sabe, os telespectadores sabem, que antes a nossa diplomacia ou era subordinada ou era associada aos círculos imperialistas internacionais. E o Brasil, governado pelas classes dominantes, ele sempre foi um país de costas para a América Latina e a África, que são, ou que seriam, as suas amizades naturais, e de braços abertos para os europeus e os estadunidenses. Vocês sabem que a nossa burguesia, ela prefere gastar dinheiro em Miami, né? Comprando imóveis em Miami e passando os fins de semana em Miami para comprar, às vezes, quinquilharias. Então, a política externa altiva, ativa, soberana, independentista e universalista, inaugurada pelo presidente Lula e pelo ex-chanceler Amorim, e a qual a presidenta Dilma, com os seus chanceleres, deu continuidade, tem sido uma política externa de afirmação do nome do Brasil. E eu posso destacar o seguinte, que o Brasil tem sido um defensor ativo da integração latino-americana e caribenha, um país solidário com os países irmãos e vizinhos. O Brasil reciclou a sua diplomacia, então se voltou para a África, se voltou para a Ásia, se voltou para o Oriente Médio. O Brasil passou a integrar um importantíssimo bloco geopolítico e econômico, que são os países BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então aumentou a presença do Brasil no concerto internacional como um país que contribui para reconfigurar o mapa mundi, para desconcentrar o poder mundial, para introduzir novos critérios de exercício da democratização das relações internacionais,
em um país que se destacou em defesa da paz mundial. Então, tudo isso engrandeceu o nome do Brasil. E por que é importante contrastar isso com o ambiente de golpe? Porque quem engrandeceu o nome do país foi um governo democrático e popular. Então, agora, com o retrocesso que a democracia inevitavelmente vai sofrer no país, caso esse golpe se confirme, e também as conquistas sociais, então é óbvio que vai haver retrocessos na política externa e o papel do Brasil no mundo se reduzirá e o Brasil voltará a ser visto de maneira discriminada no concerto internacional. Posso até dizer o seguinte, que as próprias políticas sociais que o Brasil implantou eram um cartão de visitas para o Brasil. Vários organismos internacionais, agências de desenvolvimento da ONU, exaltaram as políticas sociais do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. E quero ainda destacar 2 pontos importantes nisto, que foi a defesa da paz, porque quando Bush foi invadir o Iraque, em março de 2003, o Lula tinha recém-assumido, o Bush ligou para o Lula, isso é documentado, isso está nos anais da diplomacia mundial. O Bush chamou o Lula por telefone e disse: eu preciso do seu apoio, presidente. O Lula então respondeu: presidente Bush, eu só me meto numa guerra, que é a guerra contra a fome. Então isso engrandeceu o Brasil aos olhos da comunidade internacional pacifista. E um outro exemplo que eu quero dar foi o apoio que o Brasil tem dado à causa palestina. O Brasil foi um dos países que se afirmou contrário às sucessivas agressões do sionismo israelense associado ao imperialismo estadunidense contra o povo palestino. Então, o governo golpista não vai sustentar essas posições e isso tudo vai reduzir bastante o papel do Brasil no mundo.